E os vênetos antigos, como todos os povos, aliás, tinham alguns inimigos. Os historiadores citam algumas tribos celtas ao norte, apesar do convívio passivo com outras, como a gente sabe, né, que integraram o território vêneto. Porém, um episódio muito pouco mencionado é o conflito dos vênetos contra os espartanos de Cleônimo em 308 a.C. Caso você não saiba, fica no vídeo até o final, mesmo que saiba alguma coisa, certamente teremos algumas informações novas. Eu já peço desculpa porque estou resfriado, a voz não ajuda tanto, mas mesmo assim estamos aqui fazendo conteúdo aí para vocês. Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e já te convido para se inscrever no canal. Certamente também para curtir o vídeo, caso você ache que mereça, né, a sua curtida. E claro, sempre deixe o seu comentário. Se não tiver a fim de escrever, pode deixar ali um emoji, alguma coisa, porque para o YouTube interessa essa interação entre o criador de conteúdo e as pessoas que estão assistindo, né, os inscritos. Então é preciso ter essa interação também para o canal, enfim, ter mais relevância aí nesse oceano de conteúdos que é a internet. E sendo assim, a gente pode começar aí com a nossa história, né? Olha só, nem só de inimigos terrestres era feita a carta de inimigos dos vênetos, né? Porque vocês sabem que naquele período, ainda hoje mais ou menos funciona assim, mas vocês sabem que os estados, hoje eles têm uma magnitude um pouco diferente de uma vez, né? Então, hoje existem alguns inimigos do Estado que não são inimigos declarados por conta da diplomacia. Uma vez, nem todos os vizinhos ou todas as nações ali do Ocidente eram adeptas à diplomacia e, portanto, existiam alguns conflitos mais frequentes do que dos dias de hoje. E assim, nós chegamos nessa história que é muito interessante. A história nos conta que em 308 a.C., uma frota de piratas espartanos liderados por Cleônimo, filho do rei Cleônimo II, né, tinha o mesmo nome dele ali, passam pelo Alto Adriático e desembocam justamente lá em um canal para invadir a pátria venética. Então, se tratando aí de um canal de águas rasas, os espartanos, eles certamente tiveram algumas dificuldades. Aí eles foram obrigados a ancorar e deixar os navios grandes, né, os navios maiores ali na costa e seguir com barcos menores, porque senão não dá para passar ali, né? São canais estreitos, é preciso abandonar os barcos maiores, os navios, né, e pegar os barquinhos, né, os barcos menores. Só que ao longo da costa ali do canal, eles começaram a ver algumas coisas, digamos que apresentasse não somente um sinal de vida, mas também de uma certa prosperidade. Eles começaram a ver campos bem cultivados, né, e vilarejos com casas espalhadas ao decorrer do trajeto. Não muito tempo depois, então, encontraram um posto bastante próspero na perspectiva de saquear os bens dos habitantes locais. Então ali eles desceram e alcançaram a terra firme para tentar explorar ali e atacar as pessoas. Foi então que conta, né, a história, foi então que os espartanos tiveram uma amarga surpresa. Ao invés de fugirem, os habitantes do vilarejo foram para cima deles. Atacaram com tamanha brutalidade que aos espartanos pouco restou a não ser entrarem de volta no mar, já feridos e obviamente com alguns homens mortos, né? Eram guerreiros, se tratavam aí de guerreiros vênetos que não bobeavam, ficavam também, né, principalmente sabendo que existia ali uma entrada fácil para inimigos, através do mar. Existia também uma certa equipe ali que estava sempre resguardando as costas. Então eram guerreiros vênetos que assim passam ao contra-ataque e capturam, aliás, ainda alguns navios espartanos, os quais foram expostos no grande templo de Pádua, que era um templo dedicado à deusa Vêneta. Existia um grande templo lá em Pádua, naquele período ali dos vênetos antigos, dedicado à deusa Vêneta, como vocês sabem. Então, muito importante, quem relembra desses fatos,
é o próprio historiador, o Tito Livio, que é muito famoso na historiografia italiana, digamos assim, né? Ele escreveu bastante coisa a respeito de Roma, porque também era um vêneto, mas um vêneto que era, em um certo momento, senador ali de Roma, né? Então, curioso é que nenhum guerreiro vêneto responsável pelo massacre dos espartanos foi celebrado como um herói. Nem nenhum dos nomes foi escrito no bronze. E aqui talvez algumas pessoas se peçam, né? Ué, por que isso? Não existia esse agradecimento, né, pelos heróis da pátria. Então se destaca aqui um hábito que foi mantido, esse aqui é um hábito que foi mantido também nos tempos lá da Sereníssima, onde os heróis, eles eram úteis, obviamente, a gente sabe que a Sereníssima teve, digamos, muitos e muitos heróis. Eu já falei sobre alguns deles aqui, eu preciso falar de outros, né? Mas existem tantas pautas que às vezes a gente se perde também. Mas muito perigosos para a liberdade, tá? Os vênetos acreditavam que os heróis eram úteis para a pátria, mas muito perigosos para a liberdade, visto o que sempre acontecer aí com os seus vizinhos. Então, por que isso, né? Porque era muito fácil um herói passar de herói para ditador, para tirano, né? Porque ele aproveitava o seu momento de popularidade, mais ou menos a política ainda funciona assim, né? Hoje em dia. Ele aproveitava o seu momento de popularidade, de agradecimento eterno das pessoas, né? Por ser bem visto ali, bem quisto pela população, para ascender, né? Ascender e chegar ao trono. Quando estava lá, aí já não era mais o mesmo, né? Começava a querer mandar e desmandar do jeito que bem entendesse. Isso aconteceu com Roma, aconteceu com a Grécia, aconteceu com vários locais ali ao entorno, a Alemanha, enfim, vários locais. E os vênetos, desde o início, né, desde o início da sua pátria ainda venética, começaram a perceber que talvez não era tão adequado isso. É óbvio que, num outro lado, nós temos uma defasagem de documentação de nomes, né? Nós temos essa defasagem de nomes da antiguidade, não da Idade Média. Da Idade Média nós temos sim os nomes dos heróis vênetos, porque já havia bastante registro e se registrava, enfim, né? Porém, lá na antiguidade, como os outros povos, por exemplo, os romanos, eles tinham essa coisa de vangloriar, né, os seus heróis, e então se fazia busto, se escrevia o nome da pessoa e tudo mais e aquilo ficou muito bem registrado. Os vênetos, para ter uma política digamos, de manutenção da sua pátria por mais tempo, e de fato, se vocês forem pegar, né, no início, antes da anexação a Roma, eles duraram muitos e muitos séculos. Teve o período de Roma, e depois de Roma também eles duraram muitos e muitos séculos, enquanto muitos outros povos ali, que também pertenceram ao complexo ali, né, do Império de Roma, foram sendo subjugados ao decorrer do tempo por vários outros povos, né? E governos, e governos, e governos, e governos, porque não era assim, né? Não é que chegava um invasor, por exemplo, chegavam os lombardos e toda a população era substituída por lombardos. Não era assim que funcionava, né? Eram apenas os governantes, chegavam os governantes, óbvio. Vinham, né, depois de um certo momento também alguns povos, alguns colonos ali, germânicos e tal, porque a administração era lombarda e eles favoreciam os seus. Mas mesmo assim a maior parte da população continuava sendo aquela original, né? Então existia essa coisa um pouco difícil que os vênetos, pelo menos, eles conseguiram, né? Eles conseguiram manter com intervalos na história. Se a gente for talvez filosofar um pouco, esse também talvez seria um intervalo na história. Eu acredito, sem querer fomentar separatismo e todas essas coisas, pessoal, acredito que algum período futuramente, talvez, provavelmente eu não esteja mais vivo, mas os vênetos consigam a sua independência de novo. Nunca se sabe, né? Os movimentos geográficos ali sempre mudam, não se sabe quantas guerras ainda vai ter até o final. Mas se vocês forem ver, os vênetos separados em alguns períodos, eles sempre mantiveram a sua pátria por séculos e séculos e séculos duradouros, né? E muito se deve graças a essa cultura de não vangloriar assim heróis e depois para essa pessoa assumir o poder e fazer o que bem quer, né? Bem, no episódio em particular, os vênetos dedicaram a glória somente à deusa, tá? Não dedicaram a nenhum guerreiro em especial.
A lição que passavam assim era: defendendo a pátria, ninguém faz nada particularmente heróico, fizeram apenas o seu trabalho. Essa era a mentalidade vêneta, mentalidade, aliás, que eu acredito que perdure até os dias de hoje, né? Uma mentalidade um pouco mais prática, pelo menos na minha família eu percebo que existe essa mentalidade mais prática, eu percebo que também eu tenho essa mentalidade um pouco mais prática nas coisas que me proponho a fazer. Se é para fazer eu faço, se não quero fazer não faço, ou se eu quero desistir daquilo eu desisto e acabou, e não tem, né, problema de ficar com remorso. Se eu acredito que aquilo não vai dar em lugar nenhum, então desiste e parte para outra. Então era uma mentalidade um pouco mais prática que foi herdada assim ao passar dos séculos, né, por nós. Então a gente vem de algum lugar, né? Não é assim, a gente não brota do nada. E eu te convido então para se inscrever no canal, para curtir o vídeo e, óbvio, ativar o sininho das notificações. Strucon, tchai tchai.